A paz do Criador Yau, a paz do Salvador Yausha, mais uma vez aqui junto com vocês para mais uma leitura, para mais um ensinamento por intermédio do Salvador Yausha Mashiach para nossas vidas. Hoje nós vamos entender e compreender o que é o verdadeiro temor ao Criador Yau, a qual está descrito nas escrituras. Muitos falam, que temos que temer a Yau, temos que ter temor a Yau, mas muitos não explicam porque não têm a compreensão do que é ter temor ao Criador Yau, temer ao Criador Yau. E aí muitas vidas ficam sem entender o que é o temor a Yau. Como é que eu faço para ter esse temor? Da onde vem esse temor? Então hoje, por intermédio do Salvador Yausha e por meio das Escrituras, nós vamos entender o verdadeiro temor a Yau dos Exércitos, ao nosso Criador, ao dono das nossas vidas, ok? A qual os filhos de Yau, as filhas de Yau, vai entender o que é esse temor, o que é ter temor ao Criador Yau. Então hoje, por intermédio do Salvador Yausha, pela benevolência de Yau, nós vamos entender o que é esse temor, ok? Então, nós vamos começar indo lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, ok? 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, ok? Diz assim no versículo 1: Caríssimos, de posse de tais promessas, purifica-nos de toda mancha da carne e de todo espírito, e levemos a temor a nossa santificação no temor ao Criador Yau. Vamos ler mais uma vez, para que a sua mente, o seu cérebro venha entender o que este versículo está dizendo. Caríssimos, de posse de tais promessas, purifiquemo-nos de toda mancha na carne e do espírito, e levemos a temor a nossa santificação no temor de Yau. Então aqui Yau está querendo que a gente compreenda que os seus filhos, as suas filhas que são fiel a Ele, que tem temor para com Ele, que o ama, que o obedece, vai levar uma vida de santificação. E vai levar essa vida de santificação e vai procurar ter essa santificação com muita seriedade e com vontade de ter essa santificação. Por quê? Porque tememos a Yau. E aí diz no final, na nossa santificação, no temor de Yau. Então, se você teme a Yau, se você teme verdadeiramente ao Criador Yau, você vai querer se santificar, você vai buscar se santificar, você vai querer e se esforçar para obter essa santificação cada dia mais. Porque só o temor a Yau é que vai fazer os filhos e as filhas dele buscar essa santificação.
E o temor a Yahweh, vidas, nada mais é do que você respeitar ao seu Criador. O temor a Yahweh não é você ter medo de Yahweh. Não é isso. O temor não é ter medo do Criador Yahweh. O temor significa você respeitá-lo. O temor significa você honrar ao nome dele que você carrega com a sua vida, com a maneira que você vive, com a maneira que você caminha nesta terra. Porque não adianta dizer que teme a Yahweh, que serve a Yahweh, mas se nós desonramos ele com a nossa vida terrena. Uma coisa tem que andar entrelaçada com a outra. Se nós abrimos nossa boca e falamos que proclamamos o nome de Yahweh, que servimos a Yahweh, que seguimos o Mashiach e Salvador Yahushua, mas se a gente desonra isso com a nossa vida, significa que a gente não tem temor a ele. Significa o quê? Que a gente não o respeita. O temor, para deixar bem claro, para que todos entendam, o temor significa respeito ao seu Criador. E se você respeita o seu Criador, você vai obedecer tudo aquilo que ele deixou decretado. Todo filho que respeita o seu pai, obedece o seu pai. Então, o temor que as Escrituras relatam é isso, é respeito ao seu Criador. Temei ao seu Criador. É Yahweh dizendo, me respeitem. E se vocês me respeitam, vocês me obedecem. Agora, se vocês invocam o meu nome, clamam o meu nome, mas vocês desonram o meu nome com a maneira que vocês vivem, significa que eu estou só na boca de vocês. Mas no coração eu não estou, no espírito eu não estou. Porque aquele que respeita a Yahweh, ele vai obedecer a Yahweh. Ele vai seguir as ordenanças e as regras de Yahweh por intermédio de Yahushua ou Mashiach. Todos os fiéis, todos aqueles que são fiéis, são os únicos que aceitam as exortações de Yahweh, que aceita obedecer a Yahweh, que aceita se santificar. Veja bem, prestem atenção. Vocês já perceberam que muitos falam que serve a Yahweh, muitos falam que segue o Salvador e Mashiach, e Yahushua, mas quando a gente fala para essas pessoas se santificar, quando a gente fala para essas pessoas deixar as suas iniquidades, vocês percebem que rapidamente elas entram em rebeldia e elas se renegam a obedecer, e elas se renegam a se santificar, e elas se renegam a obedecer e ouvir as exortações, porque não são fiéis. Porque Yahweh diz nas suas escrituras, muitos clamam o meu nome só com os lábios, mas dentro de vocês estão longe de mim. Vocês só clamam o meu nome por fora, mas dentro de vocês estão longe de mim. O que Yahweh está querendo dizer? Yahweh está dizendo, vocês só me clamam com os lábios, mas vocês me desonram com as atitudes de vocês. Vocês desonram o meu nome com a forma e a maneira que vocês vivem, porque vocês querem viver da maneira que vocês bem querem, não do jeito que eu ordenei. Porque a minha ordenança é essa: procurai se santificar no temor de Yahweh. Então Yahweh está dizendo, procurai se santificar porque vocês me respeitam, porque vocês me amam. O temor é isso. É o respeito ao seu Criador, é o respeito ao seu Pai. E se você ama e respeita o seu Pai, você vai provar isso. É nas suas ações, é na maneira que você vive. Você vai honrar Ele no modo que você fala, no modo que você pensa, no modo que você vive. Você não vai carregar o nome dele em vão.
Muitos não entendem o que é não usar o nome de Yahweh em vão. Não usar o nome de Yahweh em vão é isso. É você não desonrar o nome dele da forma que você vive. Não pensem que usar o nome de Yahweh em vão é às vezes você tá numa conversa e você falar alguma coisa e colocar o nome de Yahweh em vão, muitas das vezes. Não é apenas isso. Usar o nome de Yahweh em vão é isso. É você dizer que serve a ele, é você dizer que segue a ele, que segue ao filho dele, Yahshua, mas a maneira que você vive é totalmente ao contrário do que você diz. Então você está carregando o nome dele em vão, porque você está desonrando o nome dele com a forma que você vive, com a forma que você anda. Por isso Yahweh diz, não carreguem e nem falem o meu nome em vão. Não digam que me seguem, que me servem, que me amam, se vocês rejeitam a me obedecer. Se vocês rejeitam aquilo que eu deixei decretado. Se vocês rejeitam se santificar. Então, aqueles que rejeitam se santificar, aqueles que rejeitam honrar o nome de Yahweh com a sua forma e maneira de viver, esses estão usando do nome de Yahweh em vão, carregando o nome de Yahweh em vão. E é isso que a luz das Escrituras, por intermédio de Yahshua, quer nos ensinar. A não usar o nome do soberano Yahweh em vão. É isso que o Criador Yahweh, por intermédio de Yahshua, vai nos ensinar neste dia. A ter temor ao Criador Yahweh e saber o que é temor. E temor é isso, temor é você respeitar o seu Criador, não é você ter medo. As pessoas pensam que temor é você ter medo de Yahweh. Não. Temor é você respeitar Yahweh dos exércitos. Temor é você demonstrar o seu amor por ele com a sua obediência. Com a sua força de vontade de buscar a santificação do seu templo, que é o seu corpo vivo, a santificação da sua mente, da sua alma. Isto é você temer a Yahweh. É você respeitar. O temor é isto, é o respeito para o Criador. E quem respeita o seu Criador vai ser obediente a ele e às suas ordenanças. Esses são os verdadeiros fiéis. Todos os filhos e filhas que são fiéis, eles aceitam obedecer e se santificar e deixar suas iniquidades para honrar ao nome de Yahweh dos exércitos. Agora, aqueles que dizem que servem a Yahweh, mas se rejeitam, a santificação, querem viver do seu próprio jeito, da sua própria maneira, não são fiéis. E veja bem, só quem aceita a repreensão por intermédio do Salvador Yahshua e da palavra são os fiéis. Os fiéis têm prazer em buscar a sua santificação. Os fiéis têm prazer em ouvir a palavra de exortação, porque eles sabem que só assim eles podem crescer, que só assim eles podem avançar e ficar num nível pleno no espiritual. Louvado seja Yahweh. Quem não é fiel, ele não aceita a repreensão. Os infiéis, eles são rebeldes e não aceitam a repreensão do seu Criador. Por quê? Porque eles não respeitam o seu Criador. Só fala, mas respeito. E a maneira que vive é totalmente desonrosa. Carregam o nome do Criador em vão. Entende? Então, olha o que 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, nos diz. Caríssimos, de posse de tais promessas, purifiquemo-nos de toda mancha
na carne e do espírito. Elevemos a temor a nossa santificação no temor de Yahweh. Vamos agora também em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 7. Em outras versões vai estar no versículo 6, ok? Nessa minha versão aqui vai estar no versículo 7, mas em outras versões vai estar no versículo 6, ok? Eclesiastes 5, versículo 7, em outras versões no versículo 6. Diz assim, versículo 7: em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor a Yahweh. Vamos repetir novamente? Em meio a tantos sonhos absurdos, porque quando a gente não leva uma vida de santificação no nosso dia a dia, quando a gente está com nossos olhos, às vezes em vídeos, às vezes em filmes que não prestam, quando a gente vai dormir, a gente tem sonhos indecentes, sonhos sujos, sonhos podres. Porque a gente deu lugar para que os espíritos imundos entrassem nos nossos sonhos. E como que a gente deu lugar a isso? Foi no nosso dia a dia vendo o que não presta. Foi no dia a dia da gente colocando o olho em coisas absurdas, coisas que desagradam a Yahweh. Em vídeos feios, em vídeos indecentes. Aí quando a gente deita para dormir, ali já está a brecha aberta para Satanás enviar um monte de espíritos imundos enquanto a gente está dormindo. E aí acontece isso aqui, ó. Em meio a tantos sonhos absurdos. Porque durante o dia a dia deu brecha. Por isso que a gente tem que honrar a Yahweh na nossa maneira de viver. É por isso que no nosso dia a dia a gente tem que estar com nossos olhos longe de vídeos indecentes, longe de filmes indecentes, longe de coisas onde mostram sensualidade de mulheres, sensualidade de homens, para que todas as brechas estejam fechadas na nossa vida, para que o maligno não tenha brecha para enviar espíritos imundos para a sua vida enquanto você está dormindo. Por isso a gente tem que ter vigilância, por isso que a gente tem que aceitar as exortações vindo por intermédio da palavra. A palavra é o nosso manual de vida, que permite a gente andar no caminho da luz e não das trevas. E aí continua. Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis. Temos que ter cuidado. Do que você tem conversado no seu dia a dia? Com quem você tem conversado? Qual é o tipo de conversa que você tem falado no seu dia a dia? Se ainda estiver dando lugar a conversas inúteis, a conversas indecentes, deixe imediatamente. Conversas inúteis, a gente tem que estar longe dessas conversas inúteis. Conversas que mancham os nossos lábios. Os nossos lábios têm que ser limpos, porque nós invocamos um nome puro e santo, que é o nome do Criador Yahweh e o nome do Salvador Yahusha. Então a nossa língua tem que estar limpa. Não pode estar podre, fedendo. E quando a gente fala conversas inúteis, conversas indecentes, a nossa língua vai empodrecendo. O nosso tempo vai ficando manchado. E a gente vai ficando longe da santificação. Aí diz, olha o que a gente tem que ter. Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas indecentes, tenha temor a Yahweh. Tenha temor a Yahweh. Porque se você
tem temor a Yahweh, como eu disse que é o respeito, temor é você respeitar o seu Criador. Então, se você respeita o seu Criador, você vai ficar longe de conversas inúteis. Você vai tirar os seus olhos das indecências no seu dia a dia. Por quê? Porque você respeita ao seu Criador. Porque você sabe que essas coisas são abominações a Yahweh dos Exércitos. Então, se nós abrimos nossos lábios e dizemos que amamos a Yahweh, temos então que se apartar dessas coisas. Não adianta dizer que ama a Yahweh, que segue a Yahweh, que segue ao Salvador Yahshua, mas ainda continua praticando essas coisas aqui, que é abominação para Yahweh. Mas ainda continua se rejeitando a tirar os olhos do que não presta no dia a dia. Que ainda continua com conversas indecentes e inúteis no dia a dia. Que ainda continua falando palavrão. Que ainda continua falando indecência em certas conversas. Com certos amigos ou colegas ou amigas ou colegas. Então você está desonrando ao Criador com a forma que você vive. Você está carregando o nome dele em vão. E isso não pode. Isso não pode. Nós temos que andar numa linha reta. Não é numa linha torta. Uma hora eu estou na linha reta, outra hora eu saio da linha reta. E fica nessa oscilação. E isso é terrível. Tem que andar numa linha reta. Não pode ficar em cima do muro. Então, em vez de estar com conversas inúteis, tendo sonhos absurdos, porque dá brecha no seu dia a dia vendo o que não presta, em vez de você ficar dando lugar a essas coisas, o Criador está dizendo: tenha temor a mim, me respeitem. Se vocês dizem que me seguem, se vocês defendem o meu nome, então me respeitem com a maneira que vocês vivem. Honrem o meu nome com a maneira que vocês vivem, na maneira de vocês viver. Porque a gente demonstra que honra a Yahweh é na forma que a gente vive, é obedecendo a Ele, é tirando nossos olhos das coisas indecentes, é nos purificando, é nos limpando, é aceitando as exortações. Então, se a gente andar nessa linha reta, aí sim, a gente não vai estar carregando o nome de Yahweh em vão. Porque a gente vai estar honrando o nome dele com a maneira que nós vivemos. E quem está lá fora vai ver a diferença em nós. E vai se espelhar. Vai falar, realmente, esse é um servo verdadeiro. Essa é uma serva verdadeira. Porque eu vejo que eles não falam o nome de Yahweh e de Yahshua só de boca, não. Eles provam que serve a Yahweh e a Yahshua na maneira que eles vivem. São retos, decentes. Vivem correndo atrás da purificação. Então isso é a gente honrar o nome de Yahweh. E isso é a gente não carregar o nome de Yahweh em vão. Louvado seja Yahweh. Vamos a um grande exemplo de um homem que respeitava a Yahweh. Há um grande exemplo de um homem que respeitava a Yahweh. De um homem que tinha temor a Yahweh, que é o respeito. Um homem que honrou a Yahweh com a sua maneira de viver foi Jó. E Yahweh dos exércitos deu testemunho de Jó para o próprio Satanás. Tem noção do que é isso? Não foi homens terrenos que deu testemunho de Jó. Foi o próprio Criador Yahweh. Oh, que honra! Imagine Yahweh lá de cima, dando testemunho de você, dizendo, ele me honra. Ela me honra com a maneira que vive. E Satanás sendo envergonhado. Oh, louvado seja Yahweh. É isso que nós temos que procurar. Então, um homem que não carregou o nome de Yahweh em vão,
foi Jó. 2, né? Foi Jó. Jó honrou o nome de Yahweh na maneira que ele vivia, no seu proceder, através da sua obediência, ao ponto de Yahweh dar testemunho dele para o próprio Satanás. Vamos ver isso nas Escrituras. Vamos lá em Jó, capítulo 5, versículo 8. Jó, capítulo 5, versículo 8. Versículo 8 diz assim: Yahweh disse a Satã, que é Satanás, reparastes no meu servo Jó? Na terra não há outro igual. É um homem íntegro e reto que teme a Yahweh. Isso é muito poderoso. Isso é muito grandioso. O próprio Yahweh dando testemunho do seu servo Jó. O próprio Yahweh esfregando na cara de Satanás que Jó tinha temor a Yahweh. Traduzindo, que Jó respeitava a Yahweh na sua maneira de viver, na sua obediência. Olha a vergonha que Satanás passou. E olha a honra para Jó. Olha a honra para Jó. Dos próprios lábios do Criador saíram palavras grandiosas em relação à vida do seu filho e servo Jó. E ao diz, homem íntegro, homem reto, que teme a Yahweh, que respeita a Yahweh, que não carrega e nem usa o nome de Yahweh em vão. Jó não. Jó carregava o nome de Yahweh e honrava o nome de Yahweh na sua maneira de viver. E é isso que muitos não entendem o que é honrar o nome de Yahweh e não usar o nome de Yahweh em vão. Poucos não sabem o que é não usar o nome de Yahweh em vão. Estão confundidos, cegos. Não usar o nome de Yahweh em vão é isso, é você honrar o nome dele com a maneira que você vive, de maneira reta e íntegra. E isso vai demonstrar que você não está desonrando o nome dele, mas pelo contrário, está honrando o nome dele com a maneira que você vive. Então, não carregar o nome de Yahweh em vão é exatamente isso. É você ser uma pessoa reta, íntegra, que respeita ao seu Criador e que o obedece. Jó era obediente. Jó tinha na sua mente e no seu espírito a característica poderosa da obediência. Jó era fiel. Por que que Jó era obediente? Porque Jó era fiel. E só os fiéis se sujeitam à obediência, mas os infiéis não, os rebeldes não, eles recusam ser obedientes, eles recusam se limpar, eles recusam a exortação, eles mesmos querem viver do jeito que eles acham que é certo e não do jeito que Yahweh conduz, aí passa por cima da palavra, e aí carrega o nome de Yahweh em vão, carrega o nome de Yahweh em vão, porque está desonrando com a maneira que vive. E não tem temor algum a Yahweh. Não respeita a Yahweh. Então, para vocês, como um espelho, fica bem claro. Vocês vão perceber quem honra o nome de Yahweh e quem não honra o nome de Yahweh. É só você olhar. É só você olhar para a maneira que essa pessoa vive. Então não se enganem com todos que falam Yahweh e com todos que falam Yahshua. Não se enganem.
Porque muitos estão falando o nome verdadeiro do Criador. Muitos estão falando o nome verdadeiro do Salvador Yahshua, mas estão desonrando esses dois nomes com a maneira que vive. Porque querem viver debaixo das suas próprias decisões e não da forma que Yahweh deixou decretado nas Escrituras. Não na obediência, eles se recusam a obedecer. Então, eles desonram e carregam esses dois nomes em vão. Mas tem os fiéis. Mas tem os fiéis que recebeu o nome verdadeiro de Yahweh, o nome verdadeiro de Yahshua, e tem honrado esses dois nomes com a maneira que vive, porque vivem em retidão, vivem de forma íntegra e não se recusam a obedecer ao seu Criador. Respeita o seu Criador e obedece a palavra do seu Criador. Então, está aqui o grande exemplo de um homem que tinha temor a Yahweh, Jó. Jó. Ao ponto dele ser tão íntegro, tão reto, ao ponto dele respeitar tanto Yahweh, que Yahweh deu testemunho dele. Louvado seja Yahweh. Então, nós temos que andar desta maneira. Nós temos que andar de maneira tal que lá de cima, Yahweh está dando testemunho nosso no mundo espiritual. Dando testemunho nosso. Porque lá de cima ele vê aqueles que andam em retidão e integridade aqui na terra. Ele está vendo. Os olhos de Yahweh vê todas as coisas. Então, no nosso dia a dia, antes da gente fazer qualquer coisa, a gente tem que pensar, será que isso aqui, que se eu fizer isso aqui, não vai desonrar o nome do meu Criador? Será que eu continuar fazendo isso aqui, eu não vou estar desonrando o nome do meu Criador? Tudo que a gente fizer, aqueles que respeitam a Yahweh, antes dele fazer qualquer coisa, ele pensa 1000 vezes. Por quê? Ele tem temor a Yahweh, que é o respeito. Não, isso aqui eu não vou fazer jamais, porque isso aqui vai desrespeitar ao meu Criador Yahweh. Não, isso aqui eu não vou falar, eu não vou estar no meio dessa conversa nojenta e impura, cheia de palavras, de sensualidades, palavras podres. Jamais eu vou estar conversando certas conversas, porque isso aqui vai desonrar o nome do meu Criador que eu carrego. E o nome dele eu não vou desonrar. Então não vou fazer parte dessas conversas inúteis, dessas conversas indecentes. Porque se eu fizer isso, eu vou estar desrespeitando ao meu Criador. E como eu amo, eu o respeito. Então eu vou estar longe dessas coisas. Não, eu não vou ver este vídeo. Não, eu não vou ver este filme. Por quê? Eu respeito ao meu Criador Yahweh. E eu sei que se eu tiver com os meus olhos nisso aqui, eu vou estar desrespeitando ele. Vou estar desonrando o nome dele. E eu não posso carregar o nome dele em vão. E aí, rapidamente, a gente sai e para de cometer essas coisas. Por quê? Amamos ao Criador Yahweh e o respeitamos. Porque que Jó andava em integridade e Jó era reto? Porque ele respeitava a Yahweh. Louvado seja Yahweh. E muitos estão de brincadeira. Muitos estão levando a vida de qualquer jeito. E isso tem desagradado ao Criador Yahweh. E isso tem um preço muito alto lá na frente. Muitos estão achando que a jornada com Yahweh e com Yahshua é uma brincadeira. E que pode viver de qualquer jeito. E que pode fazer tudo que bem quer, que bem entende. A jornada com Yahweh e com Yahshua não é uma brincadeira. Não é um parque de diversão. Quando você aceita Yahweh e a Yahshua, tem que ter discernimento e sabedoria que daí por diante a sua vida vai ter que ser outra. Os seus caminhos são outros, as suas atitudes são outras, a maneira de viver é outra, não é mais você, é Yahweh e Yahshua em você. Os comandos são dele agora.
E Jó entendia isso perfeitamente. E podemos ver que poucos têm dado ouvido à palavra de Yahweh. Só quer ouvir o que bem quer, só quer ouvir o que agrada a sua carne. Mas Yahweh não nos chamou para agradar a carne de ninguém. Yahweh nos chamou para sermos santos nas nossas ações, na maneira que pensamos e na maneira que vivemos. Yahweh nos chamou para agradar a Ele e não a seres humanos. Yahweh nos chamou para levarmos a palavra verdadeira, a palavra que santifica, a palavra que liberta. A palavra que faz você crescer espiritualmente, a palavra que vai tirando a podridão do teu templo, da tua mente, dos teus olhos, dos teus lábios. É para isso que fomos chamados. Louvado seja Yahweh. Louvado seja Yahweh. Feliz aqueles que ouvirem a palavra de exortação. Feliz aqueles que aceitarem se consertar. Felizes aqueles que começarem a temer, que é o respeitar a Yahweh. Então não adianta dizer que ama a Yahweh se não respeita a Ele. Não adianta dizer que ama Yahweh se a maneira que vive é diferente da maneira que Ele deixou decretado para que nós vivemos. Não adianta dizer que ama Yahweh se desonra o nome dele, com a forma que anda e que vive. Quem ama Yahweh verdadeiramente vai obedecê-lo e vai deixar as podridões e as iniquidades, unicamente porque você respeita a Ele. O filho que ama e que respeita o seu pai, ele não quer chatear seu pai. É que ele ama tanto o seu pai que ele só quer agradar o seu pai. Não é que ele tem medo do seu pai. Não, é porque ele ama tanto o seu pai que ele não quer chatear o seu pai. Ele não quer desagradar o seu pai. Vocês já perceberam que todo filho que ama o seu Criador, ele respeita o seu Criador e ele obedece o seu Criador? Por quê? Porque ele não quer chatear o Criador. Ele ama muito o Criador. E ele sabe que o Criador é o dono da vida dele, que nada ele pode, nada ele é, se o Criador não tiver com as mãos estendidas sobre a cabeça dele. É esse amor puro. É por isso que eu falo que quem respeita a Yahweh, quem o obedece e aqueles que o honram o nome de Yahweh da maneira que vive, é porque tem esse amor puro dentro de si. A gente ama tanto, tanto Yahweh, que a gente não consegue fazer aquilo que desagrada a Ele. Porque a gente quer trazer felicidade aos olhos de Yahweh. A gente quer que Yahweh olhe para nós e sinta alegria com a forma que nós estamos vivendo. Que nós estamos o obedecendo, vivendo em retidão, em integridade. E só os filhos que amam verdadeiramente vai fazer isso. Amam verdadeiramente. Eu vou botar isso para uma maneira muito prática. Você vê que toda filha que ama a sua mãe com pureza, a mãe dá uma ordem, imediatamente a filha vai obedecer, porque é um amor tão puro, que ela fala assim, não, eu vou obedecer a minha mãe, eu amo tanto a minha mãe que eu vou obedecer essa ordem que a minha mãe está me dando, porque se eu não obedecer, a minha mãe vai ficar chateada, a minha mãe vai ficar triste, a minha mãe vai até chorar. É esse amor, é essa obediência que a gente tem que ter com o nosso Criador Yahweh e com aquilo que Ele deixou para que nós praticamos por meio da sua palavra, por intermédio do Salvador Yahweh. Louvado seja Yahweh. É por isso que Yahweh deixou bem claro. Aqueles que amam a Yahweh
é aqueles que obedecem a palavra de Yahweh. Então, todo aquele que diz que ama Yahweh, mas não obedece a sua palavra, é mentira, não ama. Está falando só de boca. Agora, aquele que diz que ama Yahweh e ao mesmo tempo obedece a sua palavra, aí sim, ele ama Yahweh e ele respeita a Yahweh. Louvado seja Yahweh dos exércitos. Então, isso é uma verdade que quase ninguém tem falado. Porque falar a verdade, logo em seguida vai vir apredejamento, vai vir levante. Mas Yahweh não nos chamou para sermos covardes. Yahweh nos chamou para sermos fortes, corajosos e valentes. Yahweh nos chamou, e por intermédio de Yahushua Mashiach, Yahushua disse: ide e fazer discípulos. E Yahushua está dizendo: ide, levai a verdade e fazeis discípulo, fazeis pessoas que venham me seguir e obedecer ao meu Pai Yahweh. Quantos têm feito isso? Louvado seja Yahweh dos exércitos. Então não é só aceitar Yahweh e Yahushua e acabou, não. É aceitar Yahweh e Yahushua e temer ao seu Criador Yahweh, que é respeitá-lo. É aceitar Yahweh e Yahushua Mashiach e mudar a sua maneira e a sua forma de viver. É aceitar Yahweh e Yahushua e não usar o nome dele em vão. E não usar o nome dele em vão significa honrar ele com a sua maneira de viver. Isso é não usar o nome de Yahweh em vão. Porque se você diz que serve a ele, mas a sua vida é totalmente contraditória de uma pessoa que serve a Yahweh, você está carregando o nome em vão. Como é que eu digo que sirvo a Yahweh, mas eu me recuso a me purificar? Como é que eu digo que amo a Yahweh e eu me recuso a obedecer a sua palavra? Como é que eu digo que honro a Yahweh, mas eu me recuso a ouvir uma exortação? Como é que eu honro a Yahweh e sigo a Yahweh se eu só aceitei o nome dele, mas a maneira que eu vivo é a mesma? A mesma de antes. Não encaixa. E muitos estão desta forma. E a maioria fica tudo calado. E não alerta. E não fala a verdade. Porque falar a verdade é isso. É você levar pedrada. Porque Satanás odeia os filhos que falam a verdade, que não ocultam a verdade, ele odeia. Satanás odeia quando vem a palavra de alerta para o povo de Yahweh. Mas eu não estou preocupada com a fúria de Satanás. A minha preocupação é que as vidas sejam libertas. É que as vidas sejam alcançadas e purificadas pelo poder da verdade, da palavra de Yahweh dos exércitos por intermédio de Yahushua Mashiach. Eu não estou preocupada com as caras feias, com os levantes, com as pedradas. Eu estou preocupada em honrar o nome de Yahweh e não carregar o nome de Yahweh em vão com a minha forma de viver. Eu estou preocupada em agradar a Yahweh. E através disso está aqui alertando cada um de vocês. Para que vocês não se enganem e se iludam com certos sorrisos, com certas falas que estão aí em muitos vídeos dizendo Yahweh, 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 Yahushua, Yahushua. Mas a maneira que vive desonra o nome do Criador. Só fala o que agrada aos ouvintes. Mas a verdade que vai incomodar a carne
Porque ela tem que ser incomodada, quem tem que ser aqui agradado é o Espírito, é ele que tem que crescer. Mas quando vem uma palavra de exortação, muitos oculta, porque sabe que quem vai ouvir não vai gostar. A carne vai começar a rejeitar, mas o Espírito vai agradecer. Mas Yahweh ainda tem levantado os pequenininhos para trazer as verdades. Gostem ou não, sempre Yahweh vai trazer um para alertar os filhos que tanto ele ama, as filhas que ele tanto ama. E para que as vidas se consertem enquanto há tempo. Então aqui vamos prosseguir. Vamos agora em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 6. Diz assim no verso 6: E observa os mandamentos de Yahweh, para que andes em seus caminhos e o tema. Olha isso aqui. E observa os mandamentos de Yahweh, para que ande em seus caminhos e o tema. Como eu disse, o temor é respeito, e o respeite. Então, aqueles que respeitam Yahweh, ele vai sempre estar observando os mandamentos de Yahweh, por intermédio de Yahshua Mashiach. Ele sempre vai voltar lá e ver os mandamentos de Yahweh. Ele vai sempre estar observando a palavra que Yahweh deixou para que nós venhamos seguir. Ele vai estar sempre preocupado em estar andando exatamente nesse caminho de obediência. Porque ele respeita a Yahweh. Olha isso daqui. E observa, tá vendo? Observa. Ele sempre lembra dos mandamentos. Ele sempre lembra de tudo aquilo que pode e não pode. Ele sempre lembra das coisas que são abominações para Yahweh e que ele não pode cometer, que está lá nos mandamentos. Então olha isso aqui. Eu observo os mandamentos de Yahweh, para que andes em seus caminhos. Só quem anda nos caminhos de Yahweh é quem obedece a ele. É quem respeita a ele. Você vê que aqueles que são rebeldes, por que eles são rebeldes? Porque eles se recusam a obedecer os mandamentos de Yahweh. Para eles é terrível demais. Para eles dói muito na carne. Eles não querem se livrar dos desejos da carne. Por quê? Aqueles que aceitaram obedecer os mandamentos de Yahweh sabem que a carne vai padecer, mas o espírito vai crescer e o templo vai estar em total purificação. A carne vai gritar, vai reclamar, mas ele e ela não quer nem saber porque são fiéis a Yahweh. Respeitam a Yahweh. Nós temos que colocar o nosso corpo em submissão para Yahweh. E não deixar o corpo fazer o que bem quer, o que bem entende, não. Você amarra o seu corpo. Você amarra o seu corpo e leva ele para junto de Yahweh, por intermédio de Yahweh, para obedecer os mandamentos de Yahweh, para andar em retidão. Nós não temos que sentir peninha da nossa carne. E quando ela começar a gritar, a gente sentir pena e soltar ela para ela bem fazer o que bem quer, fazer o que bem entende? Não. É a carne querendo cometer o que não presta e a gente ordenando, não, você não vai, você vai ficar aqui. Porque agora o meu corpo, que é o templo vivo de adoração a Yahweh, pertence a ele. Então é a ele que esse corpo vai obedecer. E aí você não se aparta dos mandamentos de Yahweh, porque você o respeita.
E só quem aceita obedecer os mandamentos de Yahweh são os filhos fiéis. Não pensem que os que não são fiéis vai obedecer. Os infiéis, ele não obedece os mandamentos de Yahweh, porque o nome já diz infiéis. Só os fiéis aceitarão obedecer os mandamentos de Yahweh. Só os fiéis. Os fiéis sentem prazer em obedecer os mandamentos de Yahweh. Os fiéis sentem prazer em respeitar e honrar o seu Criador na forma que vive. Para eles isso é prazeroso, não é dolorido não. Para os fiéis, ser obediente a Yahweh não é sacrifício não. Não é dolorido não, é alegria. A carne vai sofrer, lógico que vai, mas ele tá nem aí. Porque o espírito é o que está mais alimentado. Então vem aquela alegria no espiritual. Porque ele está alimentando mais o espírito do que a carne. Ele está nem aí para a carne, ela está nem aí para a carne. Ele e ela quer saber de ser fiel, de ser obediente, de ser reto, de ser íntegro, como Jó. Louvado seja Yahweh. Os fiéis, quando escutam uma palavra verdadeira, o espírito deles se alegram, se exultam, louvam, cantam a Yahweh e agradecem pela palavra. Isso são características de quem é fiel, meus irmãos. Agora, aqueles que só falam de Yahweh e de Yahusha, quando ouve a palavra de conserto e de exortação, rapidamente eles se rebedeiam, rapidamente eles se enfurecem. Rapidamente, eles querem passar por cima da palavra e inverter ela, porque são infiéis. Não querem se esforçar para deixar os seus desejos carnais. Não querem, se recusam. Aí inventam um monte de coisa. Inventa um monte de coisa. E quer inverter a palavra para quê? Para fazer as suas próprias vontades. Mas os fiéis, não. Os fiéis, eles abrem a sua boca e diz: seja feita a tua vontade, Yahweh. E eu estou aqui para te obedecer, para te honrar da maneira que eu vivo, para te honrar, para obedecer teus mandamentos. E isso para mim é alegria, isso para mim é fonte de vida, fonte de restauração, isso é purificação para o meu templo. Louvado seja Yahweh. E observa os mandamentos de Yahweh, para que andes em seus caminhos e o tema e o respeite. Louvado seja Yahweh. Continuamos. Eclesiastes, agora capítulo 12, versículo 13. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Prestem atenção. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Yahweh, né? Que eu falei que o temor é você respeitar a Yahweh. Tema a Yahweh e obedeça aos seus mandamentos. Porque isso é o essencial para o homem. O essencial para o homem é o quê? Temer a Yahweh, que é respeitá-lo, e obedecer os seus mandamentos. É isso que é o essencial para o homem e para a mulher que seguem e servem ao seu Criador Yahweh e seguem ao seu Salvador Yahushua Mashiach. Gravem esta palavra. Introduzam ela na sua mente e no seu espírito, porque isso é o essencial. Eclesiastes 12, versículo 13. Agora que já ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Yahweh, que é respeitar a Yahweh, e observa os seus mandamentos.
Porque isso é o essencial para o homem. O que significa a palavra essencial? A palavra essencial é o fundamental. É o fundamental, é aquilo que tem que ser feito. É aquilo que tem que ser obedecido. É aquilo que tem que ser seguido. Louvado seja Yahweh. Então, quem tem temor a Yahweh é aquele que respeita a Yahweh. Louvado seja Yahweh dos exércitos. E observa os seus mandamentos. Isso é o essencial para o homem e para a mulher. Louvado seja Yahweh. Vamos lá. Agora, em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Vamos lá. Versículo 28. Vamos lá. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Yahweh, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Leamos novamente, porque é prazeroso, traz muita alegria ler a palavra do Criador. Isso aqui é fonte de vida, irmãos. Romanos capítulo 8, versículo 28, diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Yahweh. Se você ama a Yahweh e o respeita, tudo na sua vida, Yahweh vai contribuir. Tudo na sua vida, Yahweh vai fazer questão de botar em ordem. Tudo na sua vida e no seu espiritual vai fluir de uma maneira grandiosa. Por quê? Porque você ama a Yahweh. E quem ama a Yahweh respeita a Yahweh. O amor é isso, é você respeitar. Muitos não sabem também, não entendem o que é o amor. O amor não é eu olhar para os seus olhos aqui e dizer eu te amo. O amor eu vou provar com as minhas atitudes que eu amo vocês. É com as minhas atitudes que eu provo. Porque amar só de boca, o mundo aí fora é o que mais faz. É o que mais faz. Eles amam só de boca, mas as suas atitudes são deploráveis. São sujas, são nojentas, cheiram mal. Porque aquele amor só de boca é o amor falso, é o amor mentiroso. O amor verdadeiro é aquele que é provado com as suas atitudes, com o respeito das suas ações. Sabe como eu provo que eu amo vocês? É eu falando a verdade para vocês. É eu não ocultando a verdade para vocês. Eu amo vocês. É quando eu venho aqui falar a verdade para vocês. Porque eu sei que só com a verdade é que as vidas podem se purificar e se limpar. O amor não é passar a mão na cabeça de ninguém e na carne de ninguém. Isso é um falso amor. O amor, ele alerta. O amor, ele exorta. O amor, ele disciplina para o bem e para o crescimento daqueles que o amam. Então vamos entender e deixar isso bem claro, que o amor verdadeiro é isso. Porque muitos distorcem o amor. Muitos ficam, o amor, temos que amar um aos outros, temos que amar um aos outros. Sabe, só de boca? Mas vê os irmãos no erro, mas não alerta. Vê os irmãos afundando, mas não alerta. Isso não é amor.
Isso não é amor. Isso é você estar agradando a carne dos seus irmãos, e Yahweh não nos chamou para agradar a carne de ninguém. Então eu provo que eu amo o meu irmão quando eu alerto o meu irmão, quando eu falo a verdade para o meu irmão. E toda a verdade ela vai machucar a carne, mas vai agradar ao espírito. E Yahweh não está preocupado com a carne de ninguém, ele está preocupado com o nosso espírito. Então isso é o amor. Então aqueles que ficam mentindo e fingindo que amam, parem com isso enquanto há tempo, se arrependam. E alertem os seus irmãos, alertem as vidas. Vamos ter dignidade. Vamos ser filhos retos, filhas retas. Vamos parar de ficar agradando a carne de fulano e de ciclano. Vamos falar a verdade que está aqui nas escrituras. Vamos se colocar de pé, ser corajoso, ser corajosa. Porque só assim os irmãos vão crescer. Só assim os irmãos vão ser purificados. Só assim os irmãos vão poder herdar o reino do céu. Ninguém vai herdar o reino do céu com fulano e beltrano passando a carne. Passando a mão na carne de ninguém, não, hein? Fica uma grande alerta. Ninguém vai conseguir herdar o reino do céu se não se consertar, se não se limpar, se não se purificar. Então não adianta ficar vendo vídeos e palavras que estão só amaciando a sua carne. Isso é perca de tempo. Escutem palavra que repreende a sua carne e fortalece o seu espírito. Ouçam palavras que falam a verdade. Não queiram ouvir palavras que agradam o ego de vocês, os ouvidos de vocês e a carne de vocês, não. Procurem se alimentar do alimento verdadeiro. Do alimento verdadeiro. Porque foi igual o apóstolo Paulo falou. Yahweh não nos chamou para agradar a homens, mas sim a Yahweh. E falar a verdade que Yahweh deixou decretada, que está aqui, nas escrituras. Para que você possa herdar o reino dos céus. Ok? Então, aqueles que amam a Yahweh, que respeita a Yahweh, como diz aqui em Romanos capítulo 8, versículo 28, tudo coopera para o bem daqueles que amam e respeitam a Yahweh. Porque imagine Yahweh lá de cima vendo que você o ama verdadeiramente e que você aceita respeitá-lo, que você aceita obedecê-lo, que você aceita viver pelas regras dele. Tudo ele vai fazer para que as coisas cooperem para o bem da tua jornada. Ele vai te defender, ele vai te guardar, ele vai guardar a tua família, o teu matrimônio, os teus filhos, a tua casa. Isso é lindo. Essa palavra me enche de alegria. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Yahweh, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Louvado seja Yahweh. Fomos chamados nesse propósito para nos purificar, para deixar as iniquidades, para que se cumpra em nós esse propósito de herdarmos o reino dos céus. Irmãos, está muito sério. E dói no nosso coração em ver tantos usando o nome santo e verdadeiro de Yahweh e de Yahshua em vão. Te levando na brincadeira. E achando que é só falar Yahweh e Yahshua acabou. A morada de Yahweh é santa. Terra santa.
nos esforçar. Vamos parar, refletir. E ver o quanto isso é sério. O mundo espiritual não é uma brincadeira. Não é um parque de diversão. Vamos obedecer a Yahweh de verdade. Vamos nos submeter aos comandos dele por intermédio de Yahshua Mashiach. Vamos parar de querer agradar a nossa carne, o nosso ego. Vamos parar de viver a nossa vida de forma errada. Yahweh merece respeito. Yahweh merece ser honrado. Ele merece que os seus filhos o honrem com a sua forma de viver. Ele merece que a gente renegue a nós mesmos todos os dias. Yahshua Mashiach disse: aquele que quer me seguir, tome o seu madeiro de cada dia e me siga. E renuncie a si mesmo. A Yahshua deixou decretado e disse, e deixou alerta: aquele que quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome o seu madeiro e me siga. Não tem como seguir a Yahshua se não renunciar a si mesmo e as suas iniquidades. Como é que diz que segue a Yahshua, mas não quer deixar as suas iniquidades? Como é que diz que segue a Yahshua, mas vive de maneira errônea, de maneira contraditória, que quer fazer o que bem quer? Não é a Yahshua que segue. Só fala do nome dele, mas não é ele que segue. Yahshua disse: aquele que quiser. Yahshua está deixando bem claro. Yahshua está deixando bem claro. Eu não estou obrigando a ninguém me seguir. É aquele que quiser. Mas aquele que quiser me seguir, eu estou deixando bem claro, vai ter que renunciar a tudo. E pegar o seu madeiro e me seguir. Para me seguir não é de qualquer jeito, não. Não é de qualquer forma, não. Agora, nas minhas regras, nos meus comandos. Não é da maneira de vocês mesmo, não. Para agradar o próprio ego e a própria carne de vocês. Não, isso acabou. Depois que vocês me aceitaram, isso acabou. Agora ele está obrigando alguém a seguir ele? Não, ele disse quem quiser. Yahshua não obriga ninguém a nada. O Salvador Yahshua não obriga ninguém a nada. Ele não força ninguém a nada. Por isso ele está dizendo, aquele que quiser. Se quiser me seguir, tem uma regra. E a regra é essa: renuncia a si mesmo e me segue. E toma o teu madeiro de cada dia. Aceitou seguir a ele, tem uma regra. Vai vir me seguir, mas não é de qualquer jeito, tem uma regra. E essa regra tem que ser cumprida. Porque a jornada comigo e com o meu pai não é bagunça. Não é circo, não é palhaçada, é coisa séria. Porque a morada de Yahweh é santa. Não é morada podre e suja igual essa terra. Imunda igual essa terra, não. Terra santa. É o reino dos céus. Então Yahshua deixou bem claro: aquele que quer me seguir, aquele que quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome o seu madeiro de cada dia e me siga. Então Yahshua deixou uma regra. E Yahshua não teve medo de falar, não. Porque Yahshua era corajoso e valente. Ele exortava, ele falava mesmo. Aí ele deixou bem claro para aqueles homens que disse que ia seguir ele. Ele disse: vai me seguir mesmo? Então tem uma regra, toma ela aí.
A regra é essa: renuncia a si mesmo e me segue. Se quiser, tô obrigando não, mas a partir do momento que aceitou, agora é da minha maneira, é nas minhas regras. Porque Yahshua não precisava agradar ninguém para que essas pessoas seguissem a ele. Yahshua não precisava agradar a carne e o ego de ninguém para ter uma multidão seguindo a ele. Não, ele deixava bem claro. É se quiser, tá? E se quiser é assim, vai ter que renunciar a si mesmo, deixar toda a podridão e me seguir. Porque Yahshua, o Mashiach, era valente, era corajoso, ele não era covarde. E ele obedecia às ordenanças do seu pai e ao dos exércitos. Yahshua obedeceu tudo que Yahweh ordenou. Yahshua cumpriu tudo que Yahweh ordenou. E ele disse: aquele que diz que me ama é aquele que obedece à palavra de meu pai. Então não adianta vocês dizer, eu amo Yahshua, mas se recusa a obedecer à palavra de Yahweh, os seus mandamentos, está mentindo para si mesmo. Então, se a gente abre a boca e diz que ama a Yahshua, primeiramente a gente vai provar isso obedecendo a palavra de Yahweh. Porque o próprio Yahshua disse isso. Aquele que diz que me ama é aquele que ouve e obedece a palavra de meu pai. Prestem atenção nesse detalhe. Ouvem e obedecem, não é só ouvir. Yahshua deixou bem claro. Yahshua vem com uma exortação tremenda. Yahshua está dizendo, não adianta vocês só ouvir e não obedecer não, tá? Não vai valer de nada. É ouvir e obedecer. É ouvir e botar em prática. Então, aquele que me ama é aquele que ouve e obedece a palavra de meu pai. Quantos têm dito essa verdade? Quantos não têm ocultado essa verdade? Poucos. Poucos, infelizmente, são poucos que estão ministrando a palavra verdadeira, para que as vidas sejam libertas do cativeiro de Satanás, para que as vidas cresçam espiritualmente, para que as vidas se purifiquem, para que possam entrar no reino dos céus. Então vamos nos consertar, vamos parar de brincadeira e viver a vida de qualquer jeito, de qualquer forma, e achar que nada vai acontecer. Porque as horas estão se passando, os dias estão se passando. E muitos dormem e acordam sem querer se consertar, sem querer se limpar, e acha que está tudo certo, e fica e acha que é só isso. É melhor despertar enquanto há tempo. E ouvir a palavra verdadeira. Continuamos. Vamos agora em Josué 23. Josué capítulo 23, versículo 11. Vai dizer assim. Josué capítulo 23, versículo 11, vai dizer assim: tomai bastante cuidado com a vossa vida, para amardes a Yahweh, o vosso Altíssimo. O que eu falei há minutos atrás? Para a gente tomar cuidado com a maneira que nós vivemos. Para que a gente honre a Yahweh no nosso modo de viver. E não só de boca. Então Josué, olha aqui, Yahweh falando através de Josué, quando Josué diz as palavras: tomai bastante cuidado com a vossa vida, para amardes a Yahweh, o vosso Altíssimo. Então temos que vigiar e olhar como é que está o andamento da nossa vida, para que a gente demonstre esse amor a Yahweh, andando de uma forma reta e íntegra no nosso dia a dia, sacrificando a nossa carne e deixando que o nosso espírito viva
e receba os consertos por intermédio de Yahshua Mashiach. Louvado seja Yahweh dos exércitos. Josué honrou a Yahweh. Josué fugiu dos caminhos maus. Josué disse não às tentações. Josué honrou a Yahweh com a sua maneira e o seu modo de viver. Louvado seja Yahweh. Louvado seja Yahweh. Vamos agora também em Salmos, capítulo 18, verso 1. Vai dizer assim: olha o que a gente tem que dizer nas nossas orações. Antes de começar a pedir qualquer coisa, quando a gente ajoelha para orar, sabe o que a gente tem que falar? De todo o nosso coração, de toda a nossa verdade, de toda a nossa pureza. Olha o que a gente tem que falar. Está aqui, em Salmos, capítulo 18, verso 1, diz assim: eu te amo, Yahweh, minha força. Eu te amo, Yahweh, minha força. Yahweh é a tua e a minha força. Sem Yahweh, nós não somos nada. Se um dedo dele é retirado da nossa vida, a gente está frito. Então, quem é a nossa força? É Yahweh. Quem merece ouvir um eu te amo todos os dias é o Criador Yahweh. Todos os dias, Yahweh merece que a gente ajoelhe e diga exatamente o que está no Salmos, capítulo 18, verso 1. Eu te amo, Yahweh, minha força. Eu te amo, Yahweh, porque tu és a minha força. Então Yahweh é digno. Yahweh é digno. E ele é merecedor de todo o nosso respeito, de toda a nossa renúncia, de toda a nossa obediência. Yahweh é digno que a gente coloque o nosso corpo em sacrifício, em obediência a Ele. O que é colocar o seu corpo em sacrifício, em obediência a Ele? É você não deixar que o seu corpo cometa as iniquidades que são abominações para Yahweh. É você botar o seu corpo para ser um templo vivo e limpo de adoração para Yahweh dos exércitos. Yahweh é digno, irmãos, de toda a nossa renúncia. Ele é digno. Yahweh é merecedor de ouvir dos nossos lábios com verdade e com pureza, não é da boca para fora, não. Ele é digno de ouvir um eu te amo todos os dias. Ele é digno. Ele é merecedor. Louvado seja Yahweh. Isso é um cântico que tem que estar nos nossos lábios todos os dias, quando a gente entra no nosso quarto. Não é a gente ligar uma tela de um celular e ficar eu te amo, Yahweh. Não. Isso aí, não. Aqueles que amam a Yahweh demonstram isso na sua obediência, na sua maneira de viver e na sua intimidade com Ele.
É você dizer eu te amo, Yau, quando ninguém tá vendo. Quando tá só você e ele. Quando não tem plateia. Aí vai ser um eu te amo verdadeiro, que você não tá falando para aparecer ou para que os outros vejam. Você fala eu te amo, Yau, dentro do seu quarto, só Yau e você. E você fala eu te amo, Yau, porque você realmente o ama e você sabe que no seu dia a dia você o respeita. Louvado seja Yau. Por isso que só tem coragem de dizer eu te amo, Yau, quem respeita Yau. Porque aquele que não respeita Yau e não é filhos e filhas obedientes, não tem autoridade para falar eu te amo, Yau. Não tem. Mas aqueles que têm o coração contrito, quebrantado, que anda em retidão, em obediência, aceita as exortações, aceita ser corrigido, aceita ser disciplinado, esse sim, ele abre a boca e diz eu te amo, Yau. Eu te amo, Yau. Quando ele está lá no quarto, quando ela está lá no quarto orando, na intimidade com o seu pai. Isso é lindo, isso é precioso, isso é digno. E Yau dá testemunho lá de cima, assim como ele deu de Jó. Louvado seja Yau. Continuamos. Vamos agora em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, ok? Diz assim: portanto, amarás a Yau com todo o teu coração. Amarás a Yau com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força. Amarás a Yau de todo o teu coração. Amarás a Yau de toda a tua alma. Amarás a Yau com toda a tua força. Louvado seja Yau. Louvado seja Yau. Amarás a Yau. Louvado seja Yau. Digno. Ele é digno de todo esse amor. Ele é digno que a gente ande com verdade e com obediência na sua presença. Então, o amor é isso aí, ó. É obedecer a Ele, é respeitar a Ele, é amar Ele acima de tudo, é amar Ele acima de você mesmo. Quando a gente ama a Yau com toda a nossa força, e muitos não têm compreensão desta palavra, essa palavra que diz amarás a Yau com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força, isso expressa e isso sinaliza que a gente ama tanto a Ele acima de nós mesmos, acima das nossas próprias vontades, acima de nosso próprio eu. Tudo isso fica no chão, tudo isso fica no pó, porque a gente ama a Ele acima de tudo e acima de nós mesmos. Isso é amar a Yau de toda a nossa força, de toda a nossa alma e de todo o nosso coração. É isso, é a gente amar Ele acima de nós mesmos. É a gente deixar as nossas vontades de lado para fazer a vontade dEle. Isso é amar a Ele de todo o coração, de toda a alma e de toda a nossa força. É exatamente isso. É deixar as nossas vontades para cumprir a vontade dEle. Mesmo a nossa carne reclamando, a gente está nem aí para ela. A gente está preocupada em agradar a Yau. Isso é amar a Ele da forma que está aqui. É por isso que Yau está deixando bem claro e explicando o significado das palavras que estão aqui. Porque a maioria não explica, só lê, mas não explica o que a palavra está querendo dizer. E uma palavra sem contexto vira pretexto e engana a muitos. Por isso,
Vocês têm que estar atentos. Louvado seja Yahweh. Continuamos. Deuteronômio, agora no capítulo 7, no versículo 9, diz assim: saberás, portanto, que Yahweh é o único Yahweh, o Yahweh fiel, que mantém a aliança e o amor por 1000 gerações, em favor daqueles que o amam e observam os seus mandamentos. Presta atenção, porque isto é uma palavra muito séria. É uma palavra muito séria. Eu vou ler novamente. Saberás, portanto, que Yahweh é o único Yahweh, o Yahweh fiel, que mantém a aliança, e o amor por 1000 gerações, em favor daqueles que amam e observam os seus mandamentos. E Yahweh só vai manter a aliança dele com aqueles que o amam de verdade e aqueles que guardam e observam os seus mandamentos. Fora disso, Yahweh não vai manter a aliança com os irresponsáveis, com os que não o amam, com os que não obedecem os seus mandamentos. Yahweh não vai manter a aliança com esse tipo de pessoa. Yahweh vai manter a aliança com os filhos e as filhas que estão debaixo de obediência, com os filhos e as filhas que o amam de verdade e demonstram isso em obediência e de uma forma digna e justa e reta na maneira que vive, e que observam os seus mandamentos. Observar é você seguir os mandamentos, é você obedecer os mandamentos. Com esses é que Yahweh vai manter a aliança. Fora disso, Yahweh não vai manter a aliança com rebeldes. Yahweh não vai manter a aliança com aqueles que querem viver de qualquer jeito e de qualquer forma e de qualquer maneira. Yahweh não vai manter a sua aliança com quem não quer aceitar a disciplina, com quem não aceita a exortação. Yahweh não vai manter a aliança com filhos rebeldes, com pessoas que se rejeitam a renunciar a si mesmo e seguir ao seu filho Yahushua Mashiach. Yahweh só vai manter a sua aliança com os filhos que o amam de verdade e que observam os seus mandamentos. Com esses, Yahweh vai manter a sua aliança. É com esses. Então não pensem que é com todos que Yahweh vai manter a sua aliança. Não pense que é todos que falam Yahweh e Yahushua que obedecem Yahweh e Yahushua no seu dia a dia, na sua maneira de viver. Não pensem que todos que falam Yahweh e Yahushua, mas desonram a Yahweh na sua maneira de viver, que Yahweh vai manter aliança com esses, não. Yahweh só vai manter a sua aliança com aqueles que ouvem e o obedecem, que o respeitam e que renunciam e se renegam a si mesmo para estar em obediência a Ele cada dia mais, por intermédio do Filho dele, o Salvador Yahushua, ou Mashiach, ou ungido, o nosso Mestre, Yahushua Mashiach, nosso único e bom pastor.
Yahshua Mashiach, o Cordeiro, limpo, puro, digno de que o seu nome Yahshua seja reconhecido. Então fica aqui esta palavra verdadeira, fiel, limpa, pura, sem mentira alguma. A palavra pura, verdadeira, limpa e fiel para a vida de vocês e para a minha vida e para a vida também da minha família. Que nós possamos receber desta palavra, se alimentar desta palavra e começar a obedecer o que está nesta palavra. Então fica aqui o meu abraço, a minha paz para todos vocês e que Yahshua vos guarde, vos abençoe e vos ilumine cada dia mais. E que Yahshua desperte cada um de nós cada vez mais para que nós possamos enxergar a verdade cada dia mais. Fiquem bem, recebam o meu abraço com muito respeito, muita humildade e de muito coração quebrantado. É que eu estou aqui na presença de Yahweh, por intermédio do Salvador Yahshua, para deixar esta palavra para nossas vidas. Yahshua vos abençoe mais uma vez e vos guarde em todos os seus caminhos. E guarde também a tua família, a tua casa, teus filhos, teus matrimônios, aqueles que forem casados. Que Yahshua abençoe. E até a próxima. E ao permitir, estaremos aqui juntos novamente.